Bom, vamos lá então. O exercício do nosso simulado de PA. Esse exercício é um exercício difícil, que muitos alunos tiveram dúvida. Então, vamos lá, a resolução do exercício. Aqui é um exercício da FUVEST, que diz o seguinte. Um número racional R tem representação decimal da forma R igual a 1 a 2,3. Vou escrever de novo aqui, que ele ficou um pouquinho apertado. Então, R é igual a 1 a 2,3. Isso quer dizer, olha, que na parte inteira do número R, nós temos A1 é o algarismo das dezenas, o A2 é o algarismo das unidades e o A3 é o algarismo que está na parte decimal. Onde o A1 é um algarismo entre 1 e 9, inclusive, e A2 e A3 são algarismos entre 0 e 9, inclusive. Supondo-se que a parte inteira de R, que é o A1, A2, é o quádruplo de A3. A1, A2 e A3 estão em progressão aritmética. Bom, nós já vimos que, em geral, quando a gente fala de 3 números em PA, a gente deve chamar o termo central de x, portanto, o posterior vai ser x mais a razão, que aqui no caso eu não vou chamar de R, porque R já é o nome do número racional, então vou dizer que a razão é A, então vou chamar de x mais A, e o anterior é x menos A. A gente já viu que, em geral, é vantajoso chamar assim por causa dessa simetria. Então, é muito provável que no decorrer do exercício dê para a gente simplificar, né? Dê para a gente cancelar o menos A com mais A. Por isso que é vantagem chamar assim. Ou então, eu poderia ter chamado o primeiro de x, o segundo de x mais a razão, que no caso é A, e o terceiro de x mais 2A. Tanto faz, é porque em geral assim é mais fácil. Bom, então, no caso desse exercício, eu vou chamar o A1 de x menos A, que é o primeiro, o A2 é o termo central, portanto, x, e o A3 é o posterior, portanto, x mais A. Agora, a parte inteira de R. A parte inteira de R é o A1, A2. Só que eu não posso colocar no meio da equação A1, A2 me referindo à parte inteira. Bom, por quê? Vamos abrir uma janela aqui. Por exemplo, quando a gente tem o número 23. Se eu quero me referir ao número 23, eu sei que ele tem 2 dezenas e 3 unidades. Só que como é que eu escrevo isso, 2 dezenas e 3 unidades no meio de uma equação? Eu tenho que dizer que ele é 2 dezenas, portanto, 2 vezes 10, mais 3 unidades. Vamos conferir. 2 vezes 10, 20, mais 3, 23. Então, de fato, está certo. Quer dizer, quando eu quero representar o número xy, eu tenho que pensar que o número xy tem x dezenas e y unidades. Isso aqui na equação, a gente diz, se são x dezenas, é 10 vezes x, mais y unidades. Então, 10 vezes x mais y. Isso aqui foi só uma janela que a gente abriu para entender essa questão aqui da parte inteira. Como é que a gente vai se referir à parte inteira? Sendo assim, a parte inteira, que é o A1, A2, eu tenho que representá-lo como A1 dezenas, portanto, 10 a 1, mais A2 unidades, portanto, mais A2. Isso aqui é igual ao quádruplo de A3. A3 é um algarismo. Então, com A3 eu não tenho que me preocupar com isso, porque o A3 é um algarismo. Então, é o quádruplo do A3. Só que nós sabemos que o A1 é x menos A, o A2 é x e o A3 é x mais A. Então, vamos substituir esses valores nessa equação. Daí vai ficar 10, que multiplica o A1, que é x menos A, mais o A2, que é x, igual a 4, vezes o A3, que é x mais A. Resolvendo isso, vai ficar 10x menos 10A, mais x, igual a 4x mais 4A. 10x com x vai dar 11x, menos 4x vai dar 7x, igual 4A mais 10A dá 14A. Daqui a gente conclui que o x é igual a 14A por 7, 2A. Então, o x é 2A. A princípio, vocês têm um certo estranhamento, porque de fato a gente não achou o valor de ninguém. A gente achou simplesmente o x em função de A.
Só que se a gente substituir esse valor lá nos termos, a gente vai ter, olha, A1 é x menos A, portanto, 2A menos A vai dar A. O A2 é x, que vale 2A. E o A3 é x mais A, vai ficar 2A mais A dá 3A. Então, esses são os termos da minha PA, que também, volto a dizer, parece que a gente não conseguiu resolver, porque ainda está em função de A. No entanto, o problema nos deu mais uma informação, que é o A2 é divisível por 3. O A2 é um número, é um algarismo compreendido entre 0 e 9. Se ele é divisível por 3, bom, o primeiro número divisível por 3 entre 0 e 9 é o próprio zero. Mas ele não pode ser zero, porque se o A2 for zero, o A é zero. E se o A for zero, todos eles são zero. E aí não dá, porque não vai dar para formar esse número, né? Bom, então zero não pode. O próximo número divisível por 3, aqui, né? O próximo número divisível por 3 entre 0 e 9 é o próprio 3. Bom, se o A2 for igual a 3, então o A é 3 meios. O que não é possível, visto que aqui o A1 é um algarismo. O A1 não pode ser 3 meios, olha, porque o A1 é um algarismo dessa parte inteira do número. Então, o A não pode ser 3, ou melhor, o A2 não pode ser 3. O próximo número divisível por 3 entre 0 e 9 é o 6. Se o A2 for 6, é porque o A é 3. Então, se aqui for 6, é porque o A vale 3. Se o A estiver valendo 3, o A1 vai ser 3 e o A3 vai ser 3 vezes 3, 9. Isso é uma possibilidade. Vamos ver se tem outra. Próximo número divisível por 3 é 9. Só que 2A não pode ser igual a 9, pelo mesmo motivo, senão o A seria fracionário. O A seria 9 meios, que é 4,5. Só que o A1 não pode ser 4,5, nem muito menos o A3 ser 3 vezes 4,5, né? Então, a única possibilidade é que o A1 seja 3, o A2 seja 6 e o A3 seja 9. Como a pergunta é o valor de A3, ele só pode ser 9.